Como funciona um MBA prático no Canadá? Aqui no Canadá nós temos MBAs práticos e MBAs mais ligados a pesquisas. Eu diria que o MBA prático ele é mais semelhante ao MBA brasileiro. E nós vamos falar disso, falar das matérias, como entrar nesse tipo de programa, e você vai entender algumas diferenças e algumas semelhanças com o MBA brasileiro. E para conversar comigo sobre isso, eu estou aqui com meu amigo Rodrigo, representante da UCW. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Francisco. Prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer muito grande, meu amigo. Então, vamos falar um dos cursos mais procurados por brasileiros, né? Os clientes da 3RA sempre procuram um MBA da UCW, né, Rodrigo? E aí vem sempre aquela dúvida, né? Como é... O brasileiro tem o costume de chamar tudo de MBA, né? Todos, né? Diversos cursos no Brasil, eu vejo as pessoas chamando de MBA. Aqui, quando vem para o Canadá, vem fazer até programas de career college chamam de MBA. Mas não é um Master of Business Administration, né? Então, vamos falar sobre esse curso especificamente, né, Rodrigo? Isso, importante que você mencionou aí para a gente diferenciar o que é um MBA, um Masters of Business Administration, ou seja, um mestrado em administração, do que são pós-graduações, que é muito comum no Brasil, né? Como você falou, MBA em marketing, MBA em finanças. Não, vocês estão fazendo pós em áreas específicas que por uma convenção ou por puro marketing o pessoal resolveu chamar tudo de MBA. Então, para deixar claro, o MBA aqui no Canadá e na UCW é um mestrado em administração que o aluno vai estar fazendo. Mas, quando a gente fala mestrado, pode ficar naquela, a parte mais acadêmica, é mais voltado para a pesquisa. Mas não, o MBA é muito voltado para o mercado de trabalho. Né? O nosso... Foi isso aí legal que você falou, até por razões de migração, na maioria das vezes, quando você faz um MBA no Brasil e que você vai fazer a validação desse curso aqui para razões de imigração aqui no Canadá, geralmente a imigração canadense entende o seu MBA no Brasil como uma pós-graduação aqui no Canadá, né? E aí, aqui no Canadá, eu diria que nós temos os MBAs mais acadêmicos, né? Como os MBAs das grandes universidades e os MBAs mais práticos, mais hands-on, que, na minha concepção, são muito melhores para você entrar no mercado de trabalho. Você que não estava no mercado de trabalho canadense, vai começar a sua carreira aqui no Canadá. Um MBA prático, ele tende a te colocar mais diretamente no mercado de trabalho. Um MBA, por exemplo, de uma universidade de Toronto ou de uma UBC, ele pode te colocar em um patamar, né, educacional muito alto sem você ter conhecimento aqui, sem você ter a tão famosa Canadian Experience. Você se coloca num xadrez, né, em que você não tem ainda, né, o que o mercado deseja para obter cargos muito altos aqui no Canadá, porque você não tem experiência canadense, e, ao mesmo tempo, você acaba se qualificando muito altamente para cargos menores. O que um MBA prático ele faz, ele te injeta no mercado, né, de uma maneira que você comece a construir, aí sim, o seu network, né, a sua Canadian Experience aqui no Canadá, né, Rodrigo? Isso. E o legal do nosso, né, quando a gente começar a listar vantagens, o mestrado é em administração, mas tem um leque de opções, né, de áreas eletivas que o aluno vai poder escolher para dar um enfoque. Né? Então, claro que o core do programa é o mesmo para todos os alunos, mas a gente entende também que cada aluno... A administração tem várias áreas, né? A gente tem área de marketing, área financeira, área de recursos humanos, área de empreendedorismo, de projetos. Então, dentro de um MBA, que ao mesmo tempo a gente fala que ele é mais genérico e mais para o mercado, o aluno ainda vai ter essa opção de dar um enfoque, de escolher uma área de eletiva, né, para ter essa formação extra. Né? E se, né, Rodrigo, eu sempre falo isso, se você já acompanhou outros webinários meus,
né, por aqui, você já deve ter me escutado falar disso. O mercado de trabalho canadense ele é muito mais especialista do que o brasileiro, né? O mercado de trabalho brasileiro ele tem de ser mais generalista, né? É muito comum, né, quando as pessoas vêm procurar a 3R, olha, eu quero fazer um curso de business geral porque eu abro meu leque e tudo mais. Eu falo, opa, calma, calma, calma. Normal a pessoa pensar assim, porque é do mercado que ela está vendo, né, Rodrigo? É o que ela está acostumado, né? Mas quando a gente passa para o mercado de trabalho canadense, ele é muito mais pontual, né? Então, quanto maior for a sua especialização, maior deverá ser a sua empregabilidade. Isso eu acho legal de um MBA prático, que ele vai deixar. Você vai ter, né, Rodrigo, aquilo que você falou, o core, você vai ter uma adaptação ao mercado de finanças, de administração aqui no Canadá, e daí você foca em algo que você tem interesse, você sai com uma especialização, né? Isso. Então, hoje, o MBA da UCW, a gente tem 8 áreas diferentes que o aluno pode escolher. E aí vamos desde Business Analytics, consultoria. Você coloquei aqui na tela, Rodrigo, porque eu acho muito legal a pessoa enxergar as matérias do curso, né? O que ela vai estudar, né? Bom, sobe um pouco esse arquivo, porque a gente vai ver as matérias. Então, que a gente está chamando aí de tiers, né? Mas não são trimestres. Tá? O tier é só o bloco de matéria, a sequência que o aluno tem que seguir. Então, praticamente, o tier 1 é o mesmo para todos. E a partir do tier 2 e 3, o aluno começa a ter essas opções de eletivas, que é justamente aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? A área que o aluno quer se especializar. Então, tem Tier 1, Tier 2, Tier 3 e o Tier 4. A partir do Tier 2, você vê que o aluno já pode escolher uma eletiva. E aí a gente pede para o aluno escolher as eletivas na mesma área, para ele poder sair do programa com essa área de especialização. E aí, se você baixar esse arquivo aí, a gente vai ter essas áreas vamos chamar de áreas de especialização, né? Áreas eletivas. Então, hoje são 8 áreas diferentes. Então, um aluno a gente aceita alunos de diferentes backgrounds justamente por ter essas opções tão distintas aí, né? Consultoria, empreendedorismo, administração financeira, marketing, liderança, marketing digital, que está muito em cima, que está muito em alta, project management, né? E recursos humanos, que também é uma área de muita demanda. Bem interessante, vocês têm até a Agile aí, né? Nós temos diversos cursos de pós-graduação que ainda não tem Agile, né? É uma coisa tão atual, né? Então, é importante, né, a instituição de ensino ela está sempre ali se atualizando, porque o mercado ele é muito dinâmico, ele muda muito, né? Sim, o tempo inteiro. E o MBA está em constante mudança. Então, a gente está falando hoje sobre essas matérias, para ser quando o aluno chega aqui no final do ano, já tem uma área de eletiva nova, devido a essa constante mudança do mercado. E uma coisa que eu acho legal, Rodrigo, é que é o seguinte, isso acompanhando ao longo de todos esses anos, né, trabalhando com pessoas que vêm para cá estudar, a gente observou que muitas vezes a pessoa, quando chega no Canadá, ela muda a cabeça dela. Né? Ela vem, eu quero trabalhar com isso, isso. Chega aqui, ela se identifica com uma área diferente. Né? Então, ela vai começar a se identificar com uma área que, de repente, um professor que ela se identificou, ou algo que ela viu aqui no mercado que está bombando, em algo que ela tem interesse, né? Algo do tipo. O que eu acho legal é que a pessoa pode escolher essas eletivas conforme ela estuda, né? Isso, não precisa ser quando faz a matrícula de antemão. Você vai, à medida que você vai estudando, o aluno vai tomando essa decisão. Então, aí você deixa para o Canadá a decisão em que área você vai se especializar. Né? O que eu acho bem legal, porque se você já vai estar aqui, você já vai ter um certo entendimento de mercado, né? E aí você já pode, mais assertivamente, escolher a veia que você quer dar na sua carreira. Outra coisa que eu acho bem interessante de um MBA prático é que ele tem, quando a gente vai falar em entradas, né, quando a gente vai falar em aceitação, ele acaba sendo mais maleável do que um MBA em si, mais voltado à pesquisa, mais não tão prático quanto o MBA da UCW, né, Rodrigo?
Isso. Então, assim, a gente tem os requerimentos para o aluno se qualificar para entrar no programa ou não. E aí a gente tem como opção o GMAT, né? O GMAT é uma prova voltada para a administração que ele serve como um vestibular praticamente para quem quer aplicar para um MBA na América do Norte, né? Nos Estados Unidos e no Canadá. Só que não é obrigatório o aluno ter o GMAT na UCW, né? Então, a gente tem lá como opção o aluno que já é formado em administração ou em áreas equivalentes, né? Então, administração, contabilidade, marketing, engenharia de produção. Se esse aluno tiver um GPA, né, a média do bacharelado dele, estiver dentro do padrão exigido pela SW, esse aluno pode ingressar diretamente no MBA sem precisar dar uma prova de GMAT. Acaba sendo mais prático isso também, né? Eu já vi amigos que barraram, por exemplo, eu tive um amigo que queria estudar em Harvard, ele queria fazer um MBA em Harvard, ele não conseguiu a nota do GMAT, o GMAT é difícil pra caramba, né? Então, assim, você ter o GMAT como uma das opções, né, é interessante, porque de repente ali você não precisa. Um outro fator bem diferente de um MBA prático para um MBA né, mais aí acadêmico e tudo mais, é o valor. Né? Quando a gente vai para o MBA, por exemplo, de uma UBC, de uma SFU, nós estamos falando de um MBA em torno de $100 mil canadenses. Né? Então, assim, o MBA prático ele é bem mais barato, ele tem um valor bem mais acessível do que um MBA dentro dessas universidades. São MBAs mais acadêmicos e, na verdade, esses MBAs, na minha vivência aqui no Canadá, o que eu observei, e geralmente as pessoas que fazem esse tipo de MBA são pessoas que já estão dentro do mercado de trabalho aqui no Canadá, e geralmente é a própria empresa que quer que a pessoa faça esse MBA e acaba custeando o MBA ou alguma coisa assim do tipo. Eu acho eles bem interessantes para quem já está aqui dentro do Canadá, quer crescer dentro da carreira, de repente quer ser um CEO ou quer pleitear algo dentro do campo dele, mas algo maior, e aí esse outro tipo de MBA ele é muito bom. Né? Mas para você que está chegando aqui no Canadá, um MBA prático, ele vai te dar as armas que você precisa para entrar no mercado. Né? Então, eu acho isso aí bem interessante. Uma outra coisa que a gente pode falar que é diferente de um MBA em relação até mesmo uma pós-graduação aqui no Canadá, por ele ser um mestrado, se você tiver vontade de migrar para o Canadá, se esse for o seu desejo, ele te dá mais pontos do que um programa de 2 anos em um college público, por exemplo. Ele vai te dar 30 pontos para o seu Express Entry, enquanto um curso, uma pós-graduação de 2 anos vai te dar ali 15 pontos, né, para o processo de imigração. Isso pode não fazer diferença, mas pode fazer uma diferença enorme, né? Pode fazer diferença. E acho que vale ressaltar. Por quê? Porque o nosso é um degree, né? É um diploma que o aluno está recebendo. Ele está recebendo um Master's Degree. Então, ele vai qualificar para esses 30 pontos extras. Uma pós, em outras instituições, pode ser considerado só um certificado. E esse certificado vai dar só metade dos pontos. Até mesmo diploma. O diploma dá 15 pontos, certificado quer dizer, um diploma de 2 anos dá 15 pontos, enquanto um mestrado, né, um Master of Business Administration, ele vai te dar 30 pontos. Então, em questão de pontos, seria equivalente a um Bachelor's Degree, né? Porque é um degree, vai dar a mesma pontuação. 3 anos ou mais, né? A que você tenha feito aqui no Canadá, porque essa pontuação é uma pontuação extra por você ter se formado aqui no Canadá. Uma outra coisa que também vale, já que a gente tocou nesse assunto, é que a MBA é uma instituição particular, mas como você está fazendo um degree, ela te dá direito ao PGWP. A UCW, você falou. MBA, perdão, a UCW. O que é legal também, que eu acho interessante de um MBA, é que um MBA, para ele te dar um PGWP de até 3 anos, ele não precisa ele não precisa ser um curso de 2 anos, ele pode ser um curso de 16 meses. Então, quando você vai olhar... Oi, desculpa, vai, fala. É até menos. A maioria dos nossos alunos vai terminar em 1 ano e meio o programa. E vai ficar até 3 anos com o PGWP. Então, você tem até 3 anos de PGWP aí, né? Sendo que você cursou um tempo menor. Você tem menos créditos
você acaba passando muito menos tempo em sala de aula. Nós temos muitos alunos que vêm para cá, tem família, tem filho pequeno e tudo mais, e de repente o MBA prático é algo mais, é o programa mais sensível aí também dentro dessa equação. Afinal de contas, né, Rodrigo? A gente tem que analisar cada vírgula de um processo. Não, né? E entra aí também, muita gente vem para cá e continua com o trabalho no Brasil, né? Hoje em dia está todo mundo trabalhando de casa, então você consegue Eu tenho uma grande amiga que estuda na UCW e ela tem a empresa dela no Brasil. E aí o horário flexível, menos carga horária do que um bacharelado, por exemplo, vale muito a pena. Então você tem essa história. Uma outra coisa que eu acho bem interessante, né, é a questão do networking. Professores em um MBA prático, eles são pessoas de mercado, são pessoas inseridas no mercado. Ali pode começar o seu networking no Canadá. Ali pode começar a sua carta de referência para você conseguir o seu emprego aqui no Canadá. Né? Então, quantas vezes você já viu isso acontecer, Rodrigo? Muitas. Então, você chega aqui no Canadá sem networking nenhum, o primeiro lugar que você vai fazer networking é com os seus professores. Né? Trate eles muito bem, fica a dica aí. Trate eles muito bem, porque tudo que é prático, você tem professores que eles não são, na essência, professores. Eles são pessoas de mercado, são pessoas que estão trabalhando em algo que você quer trabalhar. Então, assim, essa montagem de network, eu diria que é um dos maiores benefícios quando você vem estudar aqui no Canadá. Imagina, se coloca na situação, você está chegando num país novo, né? E você vai cair ali de paraquedas, não conhece nada nem ninguém. Beleza, mas eu estou estudando uma boa instituição de ensino, que meus professores são pessoas de mercado, ali você começa a sua história no Canadá com o pé direito, ali você começa a sua vida aqui no Canadá, né? Isso. A gente falou um pouquinho aqui já do processo de admissão, né, requisição de elegibilidades. A única coisa que a gente não falou aqui, né, é da questão do inglês, né, porque como se você vier de um país em que o Brasil não é um país, né, de língua inglesa, se você vier de um país que não seja um país de língua inglesa, você terá que comprovar o seu inglês para entrar, né, nesse tipo de programa. E os processos mais comuns, né, Rodrigo? Aí, a gente tem TOEFL, tem IELTS, e você também tem PEFOI, né? Entre outras maneiras, né? Duolingo, né? E tudo mais. A gente continua aceitando o Duolingo, acho que vale a pena falar isso, porque vai acabar, né? O Duolingo foi algo temporário durante a pandemia, que se estendeu um pouco. E o CW continua aceitando o Duolingo até 31 de julho desse ano. Então, quem quiser aplicar ainda para vir esse ano, né, antes de julho, ainda tem a facilidade de fazer o Duolingo, que é uma prova online e bem mais barata do que o IELTS, por exemplo, mas... Uma das facilidades que apareceu aí na pandemia, né? Mas, assim, frigir dos ovos é que teremos que comprovar, né, além do seu bacharelado, da sua experiência, aqueles pontos que a gente colocou, né, Rodrigo? Também vamos ter que comprovar o seu inglês, né? Afinal de contas, o curso ele é ministrado em inglês, né? Então não tem... Tem uma pergunta da Nádia aqui legal, né? A Nádia perguntou: tenho graduação em administração aqui no Brasil, bacharel, atuo na área administrativa. Como seria para eu aplicar para o MBA? Olha, Nádia, você vindo dessa área, né, Rodrigo? É o caminho mais fácil, né? E o MBA, o que eu acho legal do MBA da UCW é que quando você não vem da área administrativa, você de administração, né, da área de negócios, você tem a possibilidade de fazer um Foundations. Você faz um outro curso extra para ser aceito no MBA. Mas você que já vem da área administrativa, o processo é bem mais simplificado, né, Rodrigo? Bem mais simples. Basicamente, você tendo o nível de inglês e tendo boas notas nesse bacharelado de administração, você provavelmente não vai ter problemas em ser aceita no programa. E como você falou, não vamos só se restringir à área de administração, né? A gente tem advogados, tem médicos que estão aqui estudando. No final, tudo acaba em negócio, né, cara? No final, né, a carreira, geralmente, quando ela evolui, ela vai acabar, ela vai chegar no negócio. Não vou dizer acabar, mas ela vai chegar em negócios, né? Vai. Então, não teria problema, Nádia, a sua aplicação, provavelmente. Tá? Aí ela faz uma pergunta aqui: seria melhor um MBA prático? Aí, Nádia, seria, na minha opinião, tá? É claro que teria que analisar todo o seu caso, mas, assim, pelas razões que eu expliquei anteriormente.
Se você vem do Brasil, você não tem uma formação aqui, você não tem um network aqui, você fazer um MBA muito acadêmico, ele acaba não sendo um melhor caminho para entrar no mercado aqui no Canadá. Um MBA prático ele já vai te direcionar, a gente, né, dividiu as matérias aqui, são matérias muito práticas, né? Então, assim, o mercado de trabalho sabe disso, né? Então, assim, ele acaba te posicionando muito bem aqui dentro do mercado, né? Então, é legal, né, você ter, né, essas diferenças, né? Uma coisa que é legal a gente falar também, né, Rodrigo, uma coisa que, ainda mais no mundo de hoje, né, a preocupação com o financeiro, né, não tem como nós fugirmos, né, então, assim, ainda mais o dólar alto e tudo mais, o que é bacana é que pela UCW, né, quando nós matriculamos, né, no MBA prático, você tem uma possibilidade de bolsa parcial, né? Então, existe a bolsa parcial em que você vai ter que fazer um investimento, mas um investimento mais baixo, né? Em que acaba facilitando, né, a sua vinda para estudar aqui no Canadá, né? Isso. Em comparação de preço fechado sem bolsa, o MBA da UCW ele já é mais atrativo. Com a bolsa, ele se torna ainda mais atrativo. Ainda tem bolsa para esse ano, né? A gente está querendo incentivar os alunos. Não fica falando para ninguém vir para cá em junho, não, porque senão o visto não vai dar tempo, cara. Você vai arrancar um pouco de cabelo que eu tenho na cabeça. Não, tá? Junho, não precisa vir em junho, mas outubro dá tempo ainda. Outubro tem que correr mais a tempo. Vamos se programar para outubro. Outubro tem tempo suficiente para fazer tudo e chegar aqui. E aproveitar ainda essa melhor condição. Me cobra, porque eu vou cobrar esse rapaz para a sua aplicação sair bem rápido. Eu vou falar, Rodrigo, lembra da Nádia que falou, estava lá no bate-papo, você falou que dava tempo de vir para outra. Mas outubro ainda dá tempo, sim. Estou brincando. Mas aí fala, desculpa, eu cortei tua linha de pensamento. Não, isso. Então fala assim, dá tempo ainda, vamos focar em outubro, aproveitar a bolsa, porque ainda vai ser uma melhor condição do que já é, né? É um desconto a mais em cima do valor internacional, né, dos alunos. Tá, a gente falou que um MBA, né, acadêmico e tudo mais, ele está na casa, eu diria que depende da universidade, mas ele, até onde eu tenho conhecimento, eu diria que ele está entre 90 e 130 mil dólares canadenses, né? Um MBA prático da UCW, com um valor de bolsa, você tem uma ideia para mim? Só uma ideia, Rodrigo, de quanto seria? O valor internacional, a gente está falando de metade do que você falou aí, 40 mil dólares, 38 a 40 mil dólares. Com a bolsa, a gente está falando de um desconto aí a mais de quase 7 mil dólares canadenses. Então, 32, 33 mil dólares canadenses por um programa de 2 anos. Então, olha que interessante. A média de um programa de 2 anos aqui em Vancouver fica na casa de 38 mil dólares, mais ou menos. Você tem a oportunidade com a bolsa de fazer um MBA abaixo desse valor, né? E ainda você tem aquele diferencial de 30 pontos contra 15 pontos quando você se forma. Então, pode ser um caminho bem interessante. Isso, a gente está comparando aqui agora quase o mesmo valor, mas por um programa que é um mestrado, que vai te acrescentar mais na tua carreira do que um certificado, um diploma. Claro que cada caso é um caso, tem que ser analisado, mas falando no geral, né, o MBA te aporta muito mais, tanto na carreira quanto na parte imigratória, se esse for o objetivo lá no final, né? Legal. Uma coisa para a gente falar aqui, Rodrigo, que eu acho interessante também, que tudo que é prático, a gente acaba tendo muita ligação com o mercado de trabalho, a gente acaba tendo muita ligação com a empresa. Como é que funciona essa parte com isso dado? Bom, a gente tem um Career Center dentro da instituição, que o Career Center tem basicamente 2 funções. Ajudar os alunos que vão querer fazer um estágio supervisionado durante o programa, porque é uma das opções de trabalho final, seria um estágio supervisionado. Isso é uma diferença grande, né, de um mestrado prático, né? Você não precisa obrigatoriamente fazer um TCC, né? Vamos dizer que a gente tem 4 opções de TCC, né, mais ou menos. Então, seria um trabalho de pesquisa, pode ser um plano de negócios, pode ser o lançamento de um projeto, de uma empresa,
e pode ser também um estágio acompanhado, né? Então, tem várias opções, não fica restrito só à pesquisa, do que como seria num mestrado acadêmico. Então, o Career Development Center também vai estar envolvido nisso, para ajudar os alunos nessa transição, né, do estudo para o mercado de trabalho. Lembrando que os alunos já podem começar a trabalhar durante o programa, né? Eles vão ter permissão para trabalhar 20 horas semanais, o que já é uma ajuda para começar a se inserir nesse mercado de trabalho aqui no Canadá. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, você acaba tendo assim, essa ligação de mercado aí muito forte, né? Por ser um programa prático, ele traz isso. Então, você tem professores de mercado, você vai ter aí aulas mais práticas, né? E você tem essa ligação, né? Como o Rodrigo falou, você tem um Career Center em que vai trabalhar ali diretamente com empresas, né? Isso faz com que as empresas também entendam do que se trata o programa. Isso é muito bom, né, para o desenvolvimento e para a sua entrada no mercado de trabalho, não é isso? Então, assim, se a gente falar de perspectiva, eu já falei, né, que é essa questão da entrada, né, do seu começo de vida aqui no Canadá, mas eu acho que existe uma possibilidade também de crescimento muito grande, até porque o Canadá ele é um país em que a gente está muito ainda no início de novos imigrantes. Uma cidade como Vancouver, você tem em torno de 50% da população em que o inglês não é a primeira língua, né? Então, hoje nós já temos aqui clientes 4, 5 anos de Canadá que estão em posição de gerência, posições executivas, né? Posições de direção dentro de empresas. E aí, quando você fala de um MBA, ele tem um peso diferente aqui no Canadá, né? Então, ele te ajuda por não ser algo didático, ele vai te ajudar com essa entrada de mercado, porque ele acaba transferindo para as empresas que o MBA ele funcionou como uma espécie de experiência canadense inicial para você, né? Como você tem um curso muito prático, ele vai te passar, né, que você tem ali, você teve já um entendimento, um conhecimento, né, de como funciona o mercado. Isso aí te ajuda a quebrar essa casquinha do Canadian Experience. E depois, diria que isso é o limite, né? O Canadá, ele recebe muito bem, né, profissionais estrangeiros. Como eu falei, nós já temos clientes aqui 4, 5 anos de Canadá, já estão em posições executivas bem interessantes, né? A Nádia perguntou aqui, né, Rodrigo, aplicando para a UCW, eu consigo permissão de trabalho para o cônjuge? Sim, Nádia, a UCW, né, é uma instituição particular, mas todos os seus programas de degree, elas concedem direito ao PGWP. As regras em relação ao cônjuge, elas seguem as regras do PGWP. Se o curso dá direito ao PGWP, ele automaticamente dá direito ao visto de trabalho do cônjuge, né? E aí, com algumas peculiaridades, direito aos filhos na escola pública gratuitamente. Se você quiser entender mais e melhor, conversa com o consultor da 3RA. Se você ainda não estiver conversando, só responder um dos e-mails aí que você recebeu para estar aqui, e o consultor vai entrar em detalhes do seu caso, né, e tudo mais. Não é isso, grande Rodrigo? É isso. Acho que a gente cobriu bastante hoje. Exatamente. Então, vamos convidar a todos aqui para nos visitar no Brasil. A 3RA e a M Canadá estão de volta ao Brasil depois de 3 anos e meio, né, de pandemia. Né? Nós vamos ter o prazer de estar de volta. Né? Vamos estar em Rio, São Paulo e Fortaleza, tanto eu, quanto o Rodrigo, quanto a M Canadá. Estaremos aí para te passar o máximo de informação possível, né, de visto, de imigração, de curso, né, e tudo mais. Legal que esse é o maior evento que nós já fizemos. Nós vamos ter instituições maravilhosas como a UCW, instituições de cidades pequenas, grandes e médias do Canadá, para entender a sua necessidade e te orientar na vinda para o Canadá. O evento ele tem um valor simbólico de R$ 25,00, que será revertido para uma instituição de caridade local. Vale muito a pena. Você vai estar fazendo um ato bonito, né, e estará entendendo tudo que você precisa sobre o Canadá.
Os eventos acontecerão no dia 19 de março, é um domingo, das 11 às 18 horas em São Paulo. Tá? Dia 22 de março, que é uma quarta-feira, das 16 às 22 horas no Rio de Janeiro. E em Fortaleza, também no final de semana, no dia 15 de abril, das 11 às 18 horas de Brasília. É só clicar nesse link que eu coloquei aqui na tela. Se você está assistindo esse vídeo depois de uma gravação e não ao vivo, o link estará ou na tela ou aqui embaixo, aqui embaixo na descrição do vídeo, para você clicar e lá se registrar e nos vemos no Brasil. Não é isso, grande Rodrigo? Vamos, em breve, estaremos no Brasil aí de volta para falar com todo mundo, tirar dúvida, para só chegar aqui o quanto antes. É isso aí. E a você, muito obrigado. Um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo. E, Nádia, conversa. Ela botou aqui, entendi, obrigado. Por nada, Nádia, é sempre um prazer. Conversa com o consultor da 3RA. Lembrando, a consultoria educacional da 3RA é gratuita. Nós somos remunerados pelas instituições de ensino e não por você. Um abraço e até o evento.